Ela foi abandonada no altar e, enquanto todos murmuravam, seu chefe milionário aproximou-se lentamente, inclinou-se e sussurrou: "Entra no jogo. Finge que eu sou o noivo." Ele ficou esperando feito um idiota por 2 horas. Música! Aposto qualquer coisa que aquele covarde fugiu. Sofia apertou os dedos contra a porta entreaberta do salão de baile, lutando contra a vontade de correr. A voz grave de seu tio Chico cortou o riso abafado do grupo que se formara perto do bar. 200 pessoas reunidas no Copacabana Palace, e ela podia ouvir cada maldito sussurro como se estivessem gritando diretamente em seu ouvido. "Coitadinha, você imagina a humilhação?" Uma voz feminina que Sofia não conseguiu identificar respondeu: "Todo aquele dinheiro que o Geraldo gastou, o banquete, as flores, a orquestra, e o noivo nem teve coragem de aparecer." Uma risada sufocada. Outra e depois mais outra. O salão inteiro parecia vibrar com uma curiosidade mórbida mal disfarçada. Sofia fechou os olhos, tentando respirar, mas o espartilho de seu vestido de noiva a estava estrangulando. Cada inspiração doía. Cada segundo que passava a afundava mais num abismo do qual ela não sabia como escapar. "Eu vi hoje de manhã", postou alguém num story do Instagram. Alguém soltou com aquele tom suculento de fofoca que as pessoas adoram. "Ele estava no aeroporto, no Galeão, embarque internacional. Não, o cara saiu do país. Você tá brincando comigo? Ele foi para Florianópolis com os amigos. Aqui está a prova. Olha no meu celular." O murmúrio cresceu numa onda, carregando consigo risadinhas nervosas, suspiros fingidos de surpresa e comentários cada vez mais impiedosos. Sofia sentiu as pernas tremerem sob o peso de metros e metros de renda francesa. O buquê de rosas brancas escorregou de suas mãos e bateu no chão com um baque surdo. Cleo, sua melhor amiga, abaixou-se rapidamente para pegá-la. "Sophie, não dê ouvidos a eles, são um bando de idiotas", murmurou Cleo, apertando seu braço desesperadamente. "Vamos cancelar tudo agora mesmo. Diremos a eles que houve uma emergência." "Uma emergência?" A voz de Sofia saiu quebrada, irreconhecível. Que tipo de emergência explica o noivo desaparecer 2 horas antes do casamento? Todos eles sabem o que aconteceu, Cleo. Todos eles. E era verdade. Os celulares já estavam pegando fogo com prints, vídeos, mensagens privadas. A hashtag #CasamentoFail2026 provavelmente já era um dos assuntos mais comentados no Twitter. Amanhã, até o último conhecido, colegas de faculdade e contatos esquecidos do Facebook teriam ouvido alguma versão distorcida de como Sofia Dias foi abandonada em seu próprio casamento. "Ei, pessoal, é sério!" A voz estridente de sua tia Carla cortou o ar como uma faca enferrujada. "A garota ainda está lá escondida feito um rato. Alguém precisa dizer a ela que essa coisa toda foi um fracasso. Deixem o Geraldo pegar o dinheiro de volta e deixem todo mundo ir para casa." "Carla, não seja tão insensível." Outra voz respondeu, embora sem muita convicção. "A pobre Sofia deve estar arrasada." "Bem, sim, mas o que você quer que façamos? Ficar aqui a tarde toda esperando um milagre? O noivo fugiu. O circo acabou." Circo? Aquela palavra ecoou na cabeça de Sofia com a força de uma martelada. Era isso que todos pensavam. Que aquilo era um espetáculo, uma anedota suculenta para compartilhar na próxima reunião de família. Lembram quando a Sofia ficou esperando no altar feito uma boba? Risadas, mais risadas. E ela ficaria para sempre marcada como a mulher que não foi suficiente para seu noivo cumprir a promessa. "Sofia, seu pai está vindo para cá", avisou Cleo com os olhos arregalados. "E ele parece que vai explodir." Geraldo Dias avançava pelo salão de baile como um touro ferido, empurrando cadeiras para o lado e afastando as pessoas sem o menor cuidado. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas, os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Sofia conhecia aquela expressão. Era a mesma que ele tivera quando seu irmão mais novo destruiu o carro da família. A mesma de quando descobriu que seu sócio o estava roubando. A cara de um homem cujo orgulho acabara de ser pisoteado na frente do mundo inteiro. "Onde ele está?" ele rugiu, alcançando-a. "Para onde aquele filho da mãe foi? Eu vou matá-lo, vou despedaçá-lo." "Pai, por favor", sussurrou Sofia.
mas sua voz se perdeu no tumulto. R$500.000! Gritou seu pai, puxando o celular e agitando-o para os convidados. Gastei R$500.000 neste casamento, e o maldito covarde foi para Jurerê Internacional encher a cara com os amigos. Ele postou no Instagram. Está se gabando da fuga enquanto minha filha o espera aqui. O salão inteiro explodiu. Não eram mais sussurros, eram gritos, exclamações, celulares sendo erguidos para gravar, para fotografar, para documentar cada segundo da pior humilhação que Sofia experimentara em seus 28 anos de vida. Sua mãe apareceu, correndo do outro lado da sala, o rímel riscando sulcos pretos em suas bochechas. Minha bebê, minha pobre bebê. Patrícia Dias soluçava, abraçando-a com tanta força que quase a derrubou. Como ele pôde fazer isso com você? Como? Me solta, murmurou Sofia, tentando se libertar. Mas as mãos de sua mãe a prendiam como torniquetes. Mãe, por favor, me solta. Vou processá-lo. Seu pai berrava furiosamente, discando números. Vou colocá-lo na cadeia. Ele vai pagar por cada centavo. Ele vai se arrepender do dia em que nasceu. Geraldo, acalme-se. Um de seus tios tentou intervir, mas foi inútil. Acalmar? Acalmar? Ele fez de mim, da minha filha, de toda a minha família de palhaços, na frente dos meus sócios, dos meus clientes, na frente de... Com licença! A voz cortou o caos como um bisturi, afiada e precisa. Todos se viraram. Um homem alto, de porte atlético, num terno cinza impecável, caminhava pelo corredor central com passos medidos. Sua presença irradiava uma autoridade natural, como se sua simples presença reorganizasse a energia na sala. Os convidados instintivamente se afastaram, criando um caminho livre. Sofia olhou para cima, limpando as lágrimas com as costas da mão, e sentiu o mundo parar. Diliano Castro, seu chefe, o arquiteto mais renomado do Rio de Janeiro, caminhava direto para ela no meio do desastre mais vergonhoso de sua vida. Senhor Castro, gaguejou Sofia, uma nova onda de humilhação tomando conta dela. Sinto muito. O senhor não deveria estar vendo isso. Mas Juliano não parou. Ele chegou ao altar improvisado, virou-se para a multidão e falou com aquela voz grave que Sofia ouvira 1000 vezes em reuniões de negócios, mas nunca com aquele tom específico. Firme, protetor, letal. Peço sinceras desculpas pelo atraso, anunciou ele, olhando para os convidados com uma expressão impassível. Tive alguns problemas com o trânsito no aterro do Flamengo. Um acidente bloqueou 3 faixas. Mas já estou aqui. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia piscou, confusa. Atraso? Do que ele estava falando? Diliano voltou-se para ela, fechando a distância em 2 passos largos. Ele se inclinou apenas o suficiente para que só ela ouvisse suas próximas palavras, sussurradas com uma intensidade que enviou um calafrio pela espinha dela. Entra no jogo. Finge que eu sou o noivo. Sofia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Juliano pegou sua mão esquerda com firmeza, entrelaçando os dedos nos dela com uma facilidade treinada. Seus olhos escuros a estudaram com a mesma concentração que ele usava ao revisar plantas arquitetônicas, analisando cada detalhe, calculando cada variável. Confie em mim, acrescentou ele tão baixa que as palavras mal roçaram o ar entre eles. Ou deixe-me fazer isso por você. Você decide. O mundo de Sofia encolhera para aquele único momento, para aqueles olhos que a olhavam sem pena, sem zombaria, sem a curiosidade mórbida que ela vira em todos os outros. Apenas determinação e algo mais que ela não conseguia identificar. Juliano, você não pode, murmurou ela, ciente de que 200 pares de olhos ainda estavam fixos neles. Isso é loucura, você não pode simplesmente... Eu posso e vou, então preciso que você decida agora. Você quer que todos aqui vão para casa com a história de como você foi abandonada? Ou prefere dar a eles algo completamente diferente para pensar? Seu pai deu um passo à frente, franzindo a testa. E quem é você? O que está acontecendo aqui? Juliano soltou a mão de Sofia apenas o tempo suficiente para estender a sua em direção a Geraldo Dias num gesto cordial. Juliano Castro, arquiteto, chefe da Sofia no escritório e o homem que vai se casar com sua filha hoje. O suspiro coletivo foi ensurdecedor. Patrícia Dias oscilou, agarrando o braço da irmã para se apoiar.
Geraldo Dias encarou Juliano como se ele tivesse acabado de anunciar que era um alienígena. O murmúrio explodiu em todas as direções, misturando-se num redemoinho incompreensível de surpresa, confusão e descrença. Que diabos? Seu pai começou. Mas Juliano já tinha se voltado para Sofia, ignorando completamente o caos que acabara de desencadear. Ele estendeu a mão aberta, paciente, esperando. Um convite, uma fuga, uma decisão que mudaria tudo. É sua decisão, Sofia, repetiu ele, mas decida agora. Ela olhou para aquela mão estendida, depois para o pai, vermelho de fúria e confusão, para a mãe, chorando incontrolavelmente, para os convidados com seus celulares erguidos, gravando, esperando o próximo capítulo do escândalo, para Cleo, que a encarava de olhos arregalados, sem saber o que fazer. E então ela ouviu a voz do tio Chico filtrar-se pelo barulho novamente. Quem esse cara pensa que é? O super-homem vindo ao resgate? Isso tá ficando bom. Mais risadas, mais ridículo, mais humilhação. Sofia cerrou os dentes, ergueu o queixo e pegou a mão de Juliano Castro com tanta força que sentiu seus dedos afundarem nos dele. Vamos fazer isso, disse ela, e sua voz soou mais firme do que nas últimas 3 horas. Juliana sentiu um sorriso mínimo curvando o canto dos lábios. Então ele se virou para o oficial do cartório, que ainda estava de pé no altar com uma expressão de total perplexidade. Senhor, podemos prosseguir com a cerimônia? Peço desculpas pelo atraso, mas como eu disse, houve complicações com o trânsito. O oficial piscou várias vezes, olhando de Juliano para Sofia, para Geraldo Dias e de volta para Juliano. Eu preciso verificar os documentos, a certidão de nascimento, a identidade do noivo, as testemunhas. Tenho tudo aqui. Juliano puxou uma carteira de couro do bolso interno do paletó e extraiu documentos perfeitamente dobrados. Meu RG, minha certidão de nascimento. As testemunhas podem ser as mesmas que já estavam designadas. Algum problema com isso? O oficial pegou os documentos com mãos trêmulas, revisando-os com meticulosidade profissional. Sofia aproveitou o momento para se aproximar de Juliano e sibilar por entre os dentes. Você traz sua certidão de nascimento para um casamento? Quem faz isso? Alguém que estava preparado para qualquer eventualidade, respondeu ele sem olhar para ela, mantendo aquela máscara de serenidade absoluta. Isso é loucura. Não podemos nos casar de verdade. Você é meu chefe. Isso não faz sentido. Faz todo sentido, rebateu Juliano, finalmente se virando para encará-la. Ou você prefere que seu pai acabe na cadeia por tentar matar o Renan quando o encontrar? Porque acredite em mim, ele vai procurá-lo. E conhecendo o temperamento do Sr. Dias, não vai acabar bem. Sofia olhou para o pai, que ainda cerrava os punhos, o rosto contorcido, murmurando ameaças enquanto discava números no celular. Juliano estava certo. Seu pai era capaz de pegar o primeiro voo para Florianópolis, encontrar Renan e fazer uma besteira da qual se arrependeria pelo resto da vida. Os documentos estão em ordem, anunciou o oficial, embora seu tom ainda fosse hesitante. Mas devo avisá-los que este é um ato legalmente vinculativo. Uma vez que assinarem, estarão legalmente casados sobre as leis deste país. Tem certeza de que desejam prosseguir? Juliano olhou para Sofia. Ela sentiu o peso daquele olhar, a pergunta silenciosa que ele continha. Ela ainda podia recuar, ainda podia dizer não, enfrentar a humilhação, deixar todos irem para casa com sua versão da história. Ou ela podia fazer isso, essa loucura absoluta que não fazia sentido, mas que de alguma forma distorcida fazia. Temos certeza, respondeu Sofia, antes que seu cérebro pudesse convencê-la do contrário. O oficial assentiu lentamente. Muito bem, então vamos prosseguir. Ele se virou para os convidados, limpou a garganta e falou com voz profissional. Senhoras e senhores, daremos início agora à cerimônia civil entre a senhorita Sofia Dias e o senhor Juliano Castro. Peço silêncio e respeito durante o processo. O murmúrio não parou completamente, mas diminuiu para um nível mais controlável. Os celulares ainda estavam levantados. Os rostos ainda mostravam descrença, mas pelo menos não estavam mais gritando. Juliano guiou Sofia até o altar com passos medidos, a mão firme na parte inferior das costas dela, um gesto protetor que enviou arrepios por sua espinha. Você está bem? Ele perguntou em voz baixa, enquanto se posicionavam diante do oficial. Não, respondeu Sofia com honestidade brutal.
Nada disso está bem. Eu sei, mas vamos fazer parecer que está. O oficial começou a recitar o protocolo padrão, lendo artigos do Código Civil com voz monótona. Sofia mal processava as palavras. Sua mente ainda girava, tentando entender como ela passara de esperar por Renan para estar no altar com Juliano Castro, seu chefe, o homem com quem trocara exatamente 3 conversas pessoais em 3 anos de trabalho juntos. Você, Juliano Castro, aceita Sofia Dias como sua legítima esposa? Perguntou o oficial. Aceito, respondeu Juliano sem hesitação, olhando diretamente nos olhos dela. O coração de Sofia falhou uma batida. Isso estava acontecendo. Estava realmente acontecendo. E você, Sofia Dias, aceita Juliano Castro como seu legítimo esposo? Sofia abriu a boca. As palavras ficaram presas na garganta. Todos estavam esperando. Juliano observava com aquela intensidade que tornava impossível desviar o olhar. Seu pai ainda estava franzindo a testa. Sua mãe chorava mais forte. Cleo estava roendo as unhas. Os convidados prendiam a respiração. Aceito, sussurrou ela finalmente. E as 2 palavras saíram como uma sentença. Pelo poder investido em mim, eu agora os declaro marido e mulher, anunciou o oficial. Pode beijar a noiva. Sofia entrou em pânico. Eles não tinham planejado aquilo. Bem, eles não tinham planejado nada daquilo, mas definitivamente não tinham falado sobre beijo. Juliano deve ter lido terror em seu rosto, porque se inclinou apenas ligeiramente, roçando os lábios nos dela num contato tão breve e casto que mal se qualificava como um beijo. Mas foi o suficiente para desencadear uma tempestade de aplausos, assobios, gritos e flashes de câmeras. Está feito, murmurou Juliano contra o ouvido dela. Agora sorria e respire. O pior já passou. Mas enquanto se viravam para encarar os convidados, suas mãos entrelaçadas e sorrisos forçados nos rostos, Sofia não pôde deixar de pensar que o pior estava apenas começando. Os aplausos ecoavam como um trovão distante, enquanto Sofia tentava processar o que acabara de fazer. Casada. Ela se casara com Juliano Castro, seu chefe, o homem que 3 horas atrás ela mal conhecia, além de reuniões executivas e e-mails corporativos. A mão dele ainda segurava dela com firmeza, ancorando-a a uma realidade que parecia completamente surreal. Parabéns, querida. A mãe de Sofia tropeçou até eles, secando o rímel borrado com um lenço encharcado. Bem-vindo à família. Nós não sabíamos que Sofia e você... Sua voz falhou antes que pudesse terminar a frase. Juliano inclinou a cabeça respeitosamente, soltando a mão de Sofia apenas o tempo suficiente para dar um abraço breve em Patrícia Dias. Sinto muito pela confusão, senhora. Tudo aconteceu muito rápido entre nós. Não queríamos causar nenhum problema. Problema? Geraldo Dias apareceu atrás da esposa, o rosto ainda vermelho, mas sua fúria agora transformada em perplexidade. Jovem, você me deve uma explicação. Minha filha estava noiva de outro homem há 5 minutos, e agora acontece que... Pai, por favor, Sofia interrompeu, sentindo pânico começar a subir por sua garganta. Agora não, há 200 pessoas esperando, podemos conversar mais tarde. Seu pai olhou para ela como se fosse uma estranha. E talvez ela fosse. A Sofia que ele conhecia nunca teria feito algo assim. Nunca teria tomado uma decisão tão impulsiva, tão irracional, tão completamente fora de seu caráter. Mas aquela Sofia não tinha sido abandonada em seu casamento na frente de toda a família e amigos. Seu pai tem razão em querer respostas, interveio Juliano calmamente, e eu as darei a ele. Mas como Sofia disse, agora devemos atender nossos convidados. Eles gastaram tempo e esforço para estar aqui. Seria rude da nossa parte não agradecer a presença deles. A lógica fria e razoável de Juliano desarmou qualquer argumento. Geraldo cerrou a mandíbula, assentiu secamente e se afastou, murmurando algo ininteligível. Patrícia Dias olhou para os dois com olhos lacrimejantes antes de seguir o marido. Sofia soltou o ar que não sabia que estava segurando. Respire, murmurou Juliano sem olhar para ela, mantendo aquele sorriso educado enquanto acenava para os convidados que começavam a se aproximar. Mantenha a compostura. Só mais algumas horas e isso acaba. E depois o quê? Sofia sibilou por entre os dentes, forçando um sorriso quando tia Carla passou por eles com um olhar suspeito. Depois resolvemos.
Mas agora preciso que você haja como se isso fosse exatamente o que você queria. Cleo veio correndo, os saltos estalando contra o chão de mármore. Sophie, que diabos acabou de acontecer? Você se casou com seu chefe? Você está louca? Provavelmente, admitiu Sofia, sentindo a histeria ameaçar borbulhar em seu peito. Mas está feito, Cleo. Eu assinei. Eu disse sim. Está feito. Você deve ser a Cleo, interrompeu Juliana, estendendo a mão livre para a melhor amiga de Sofia. Ouvi falar muito de você. Sofia fala de você o tempo todo. Cleo, preferimos manter a privacidade, respondeu Juliano sem pestanejar. Dadas as circunstâncias profissionais, pareceu a coisa mais sensata a fazer. Certo? Sensata? Porque casar de surpresa no meio de um desastre é muito sensato. Cleo, por favor, implorou Sofia. Agora não. Sua amiga olhou para ela com uma mistura de preocupação e frustração antes de suspirar. Tudo bem, mas você e eu vamos ter uma conversa muito longa depois disso, entendeu? Sofia agradeceu por pelo menos Cleo não estar fazendo uma cena adicional. O coordenador do evento aproximou-se com sua prancheta, parecendo consideravelmente mais aliviado do que há 20 minutos. Senhor e senhora Castro, devemos prosseguir com a recepção? O banquete está pronto. A orquestra aguarda instruções e os convidados estão começando a perguntar sobre o brinde. Juliana consultou seu relógio, um Patek Philippe que provavelmente custava mais do que o carro de Sofia. Vá em frente, tudo conforme planejado. Perfeito, então, se me acompanharem ao salão principal. Os 30 minutos seguintes foram um borrão de rostos sorridentes, felicitações forçadas e olhares curiosos. Sofia apertou mais mãos do que podia contar, recebeu abraços de parentes que mal conhecia e sorriu até suas bochechas doerem. Juliano movia-se ao lado dela com desenvoltura, respondendo a perguntas com evasivas elegantes, desviando conversas desconfortáveis para tópicos mais seguros. Seu marido é lindo, sussurrou uma prima distante em seu ouvido. E dá pra ver que tem dinheiro. Olha só pra esse terno, esses sapatos. Aquele relógio deve custar o preço da minha casa. Sim, respondeu Sofia automaticamente, sem saber o que mais dizer. Então, como vocês se conheceram? Porque ontem mesmo você me disse que ia se casar com Renan e agora... É complicado, cortou Sofia. Com licença, acho que minha mãe está me chamando. Ela fugiu antes que a prima pudesse fazer mais perguntas, refugiando-se temporariamente ao lado de uma das colunas decoradas com guirlandas de flores brancas, tentando recuperar o fôlego. O espartilho ainda apertava suas costelas. O véu parecia pesar 1 tonelada em sua cabeça. Seus saltos altos estavam matando seus pés. E o pior de tudo era a sensação constante de estar atuando numa peça onde ninguém lhe dera o roteiro. Você está bem? A voz de Juliana a assustou. Ela não o ouvira se aproximar. Ele lhe ofereceu uma taça de champanhe que ela aceitou com mãos trêmulas. Não, admitiu ela, tomando um longo gole que queimou sua garganta. Não estou bem. Nada disso está bem. Eu sei, mas você está lidando melhor do que pensa. Melhor? Juliano, acabei de me casar com você. Eu nem sei qual é a sua cor favorita. Não sei se você tem irmãos, não sei onde você mora, não sei absolutamente nada sobre você, exceto que é um gênio da arquitetura e odeia café descafeinado. Um sorriso mínimo curvou os lábios de Juliana. Azul marinho. Tenho uma irmã que mora em Barcelona. Moro numa cobertura no Leblon. E tenho razão em odiar café descafeinado porque é uma blasfêmia contra a natureza. Apesar de tudo, Sofia sentiu uma risada histérica borbulhar em seu peito. Isso é loucura, completamente. Loucura solucionável, concordou Juliano. Ouça, eu sei que é muito. Sei que você não me conhece, mas prometo que vamos consertar isso. Só precisamos passar por hoje. Deixar as pessoas irem para casa em paz e amanhã nos sentamos e conversamos com calma sobre o que vem a seguir. E o que vem a seguir? Perguntou Sofia, olhando-o diretamente. Um divórcio rápido? Fingir por um tempo? O que exatamente você planejou quando decidiu fazer isso? Juliana estudou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Havia algo em seus olhos que Sofia não conseguia decifrar. Algo mais profundo do que simples compaixão ou senso de dever. O que você precisar que seja, respondeu ele finalmente. Fiz isso por você, Sofia, não por obrigação, não por pena, porque... Os noivos para o brinde! Anunciou o coordenador com entusiasmo excessivo, interrompendo o que quer que Juliana estivesse prestes a dizer. Sofia queria gritar para ele esperar,
que ela precisava ouvir o final daquela frase, mas eles já estavam sendo guiados para o centro do salão, onde 2 taças de cristal os aguardavam numa mesa decorada. A orquestra começou a tocar uma melodia romântica. Os convidados formaram um círculo ao redor deles. Os celulares foram erguidos novamente, capturando cada ângulo. Juliano pegou sua taça e a ergueu, olhando primeiro para os convidados antes de se virar para Sofia. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Sei que as circunstâncias foram incomuns, mas a vida raramente segue os planos que fazemos. Às vezes ela nos surpreende. Às vezes nos dá exatamente o que precisamos quando menos esperamos. Ele fez uma pausa e seus olhos encontraram os de Sofia com uma intensidade que lhe tirou o fôlego. Sofia, desde o primeiro dia em que você entrou no escritório, eu soube que você era diferente. Sua dedicação, sua inteligência, sua capacidade de resolver problemas que os outros nem veem. Mas mais do que isso, sua bondade. A maneira como você trata cada pessoa com respeito, não importa a posição. Isso não é algo que se possa ensinar. Isso é apenas quem você é. Sofia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Não eram palavras vazias. Juliana as dizia com uma convicção que soava verdadeira. Não sei o que o futuro nos reserva, continuou ele. Ninguém sabe, mas sei que quero enfrentá-lo com você. Então brindo a nós, ao inesperado, ao imperfeito, e a ter a coragem de dar um salto de fé quando o chão desaparece sob nossos pés. Aplausos explodiram. Os convidados vibraram. Alguém gritou, beija, beija! E logo a sala inteira estava entoando a mesma coisa. Juliano arqueou uma sobrancelha numa pergunta silenciosa. Sofia sentiu levemente, preparando-se para outro toque casto nos lábios como no altar. Mas quando os lábios de Juliano encontraram os dela dessa vez, não foi breve nem casto. Foi lento, deliberado, consumidor. Uma mão deslizou para a cintura dela, puxando-a para mais perto. A outra segurou o rosto dela com uma ternura que contrastava com a intensidade do beijo. Sofia sentiu o mundo dissolver-se nas bordas. O barulho virou um zumbido distante, cada terminação nervosa de seu corpo ganhando vida pela primeira vez em meses. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Os convidados foram à loucura com assobios e aplausos, mas Sofia mal os ouviu. Ela só conseguia olhar para Juliano, para aqueles olhos escuros que agora brilhavam com algo que definitivamente não era uma atuação. O que foi isso? Sussurrou ela, ainda atordoada. Performance convincente, respondeu Juliano, mas sua voz estava afetada. Aquilo não foi uma performance. Não, admitiu ele após um momento. Não foi. Antes que Sofia pudesse processar aquela confissão, a orquestra começou a tocar a primeira dança do casal. Juliana conduziu para o centro da pista, a mão firme na parte inferior das costas dela. Os convidados se afastaram, formando um círculo, observando enquanto começava a se mover ao ritmo da música. Você sabe dançar? Perguntou Sofia, ciente de cada centímetro onde seus corpos se tocavam. Tive aulas obrigatórias na faculdade, respondeu Juliano. Arquitetura e dança de salão. Uma combinação estranha, eu sei. Estranha, mas útil para momentos como este. Momentos como casar espontaneamente com seu chefe. Sim, definitivamente algo que vale a pena incluir no currículo universitário. Sofia riu, uma risada genuína que surpreendeu até a ela mesma. Ele tem senso de humor, eu não sabia disso. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, murmurou Juliana, girando-a graciosamente. Mas você terá tempo para descobrir. Quanto tempo exatamente? Porque isso não pode durar para sempre. Eventualmente, alguém vai perceber que... Shhh, interrompeu ele, puxando-a um pouco mais para perto. Não pense nisso agora. Apenas dance comigo. Só por esta música. Esqueça todo o resto. E Sofia o fez. Ela se permitiu fechar os olhos, descansar a cabeça no ombro de Juliano, sentir a música envolvê-los. Permitiu-se esquecer que 4 horas atrás estava esperando por outro homem. Esquecer que aquilo era uma farsa nascida do desespero. Esquecer que em algum momento teria que enfrentar as consequências daquela decisão impulsiva. Por aquela única música, por aqueles 3 minutos e 40 segundos, ela se permitiu fingir que aquilo era real. A noite caíra sobre o Rio de Janeiro quando o último convidado finalmente partiu. Sofia observou as luzes dos carros desaparecerem do estacionamento do hotel através de uma das janelas do salão de baile,
ciente de que o momento que ela vinha adiando por 6 horas finalmente chegara. Não havia mais atos para manter, nem mais sorrisos forçados ou conversas superficiais. Eram apenas ela e Juliano e uma realidade que nenhum dos dois sabia como enfrentar. Quer que eu ligue para sua família? A voz de Juliano quebrou o silêncio de algum lugar atrás dela. Seu pai saiu bastante chateado. Talvez devêssemos esclarecer as coisas com eles hoje à noite. Sofia balançou a cabeça sem se virar. Não, hoje não. Não tenho energia para mais nenhum confronto hoje. Os passos de Juliano se aproximaram, até que ela pôde ver o reflexo dele no vidro da janela, parado a menos de 1 metro de distância. Ele tirara o paletó e afrouxara a gravata. As mangas de sua camisa branca estavam dobradas, revelando antebraços bronzeados e surpreendentemente musculosos para alguém que passava a maior parte do tempo atrás de uma mesa. Sofia desviou o olhar da imagem, sentindo um calor desconfortável subir pelo pescoço. Reservei a suíte nupcial, disse Juliano. O coordenador do evento insistiu. Aparentemente está incluído no pacote que seu pai pagou. A suíte nupcial? Claro, porque era exatamente disso que aquele desastre precisava. Compartilhar um quarto romântico com um homem que era tecnicamente seu marido, mas ainda era praticamente um estranho. Posso pegar outro quarto, se preferir? Acrescentou Juliano rapidamente, como se tivesse lido o desconforto dela. Na verdade, provavelmente é o melhor. Não quero que você se sinta pressionada. Não, interrompeu Sofia, surpreendendo-se. Já fizemos cena suficiente por um dia. Se algum funcionário nos vir dormindo separados na noite de núpcias, cairá na rede de fofocas do hotel até de manhã. Juliana assentiu lentamente. Então, compartilhamos a suíte. Posso dormir no sofá. Juliano, você tem quase 1,90 metros. Você não cabe em nenhum sofá. E a dormir em lugares piores durante projetos de construção. Vou ficar bem. A tensão entre eles era palpável, como um fio elétrico esticado prestes a arrebentar. Sofia finalmente se virou para encará-lo, cruzando os braços sobre o peito. O vestido de noiva de repente parecia ridículo. Uma fantasia elaborada para uma ilusão que nunca existiu. Por que você fez isso? Perguntou ela, precisando ouvir a resposta que tinham sido interrompidos mais cedo. E não me diga que foi por compaixão ou senso de dever. Ninguém se casa com alguém por esses motivos. Juliano olhou para ela por um longo momento, seus olhos escuros examinando o rosto dela, como se buscassem as palavras certas numa língua que ele não dominava completamente. Ele finalmente suspirou, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, bagunçando-o pela primeira vez no dia todo. Porque eu não podia simplesmente ficar lá parado e ver eles te despedaçarem, admitiu ele. Ouvi o que estavam dizendo, os comentários, as risadas, a curiosidade mórbida, e vi seu rosto quando você saiu daquela sala. Vi você tentando se manter inteira enquanto seu mundo desmoronava, e eu simplesmente... eu não aguentei. Mas isso não explica por que você decidiu se casar comigo. Você poderia ter feito 1000 coisas diferentes. Poderia ter me tirado de lá, cancelado tudo, me ajudado a fugir. Eu não precisava me casar com você, completou Juliano por ela. Você tem razão, eu não precisava. Mas naquele momento, pareceu a única solução que resolvia todos os problemas de uma vez. Seu pai estava prestes a fazer algo de que se arrependeria. Sua família ia passar semanas, talvez meses, processando a humilhação. Os convidados teriam ido embora com uma história que te seguiria por anos. E você? Você teria se culpado por tudo isso quando nada disso foi culpa sua. Sofia sentiu as lágrimas que estivera segurando o dia todo finalmente começarem a transbordar. Ela tentou limpá-las rapidamente, mas Juliano já tinha se aproximado, oferecendo-lhe um lenço de pano do bolso. Não chore, murmurou ele com uma suavidade que Sofia nunca ouvira dele antes. Você já chorou o suficiente por um homem que não merece. Então, e agora? Perguntou Sofia, com a voz falhando. O que fazemos com este casamento? Nos divorciamos na semana que vem? Fingimos por um tempo? Continuamos trabalhando juntos como se nada tivesse acontecido? Honestamente, eu não sei, admitiu Juliano. Não tive um plano além de hoje. Só sabia que tinha que te ajudar naquele momento. Isso é muito nobre da sua parte. Mas casamentos não funcionam com nobreza. Funcionam com amor, sugeriu Sofia, e algo em seu tom fez Juliano olhá-la mais atentamente. Sim, amor. E nós não nos amamos,
Mal nos conhecemos. Juliano deu mais um passo, fechando a distância entre eles para centímetros. Sofia teve que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual, ciente de cada respiração, de cada batida acelerada de seu coração. Quer saber um segredo? Perguntou ele, a voz mal passando de um sussurro. Aquele beijo na pista de dança? Aquilo não foi uma atuação. E acho que você também sentiu. Sofia abriu a boca para negar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, porque ele estava certo. Ela tinha sentido. Aquele momento em que todo o resto desapareceu e eram apenas os dois se movendo ao som da música, conectados de uma maneira que não tinha explicação lógica. Isso não significa nada, ela finalmente conseguiu dizer. Foi adrenalina, o calor do momento. Foi química, sugeriu Juliano. E o leve sorriso que curvou seus lábios fez o estômago de Sofia dar uma cambalhota. Porque foi isso, Sofia, química. E você não pode fingir isso, não pode fabricar. Ou existe, ou não existe. Você está louco? Murmurou ela, dando um passo para trás. Isso é loucura. 12 horas atrás você era apenas meu chefe. Agora você é meu marido e está falando sobre química e... E você está com medo, interrompeu Juliano. Eu entendo, eu também estou. Mas isso não muda o fato de que há algo aqui. Algo que vale a pena explorar. Explorar? Sofia soltou uma risada histérica. Juliano, não somos adolescentes experimentando o primeiro amor. Somos dois adultos que tomaram uma decisão impulsiva e agora têm que lidar com as consequências. Você está certa, concordou ele. Somos adultos, então vamos agir como tal. Vamos falar honestamente sobre o que queremos. E o que é que você quer? A pergunta ficou suspensa entre eles como uma bomba não detonada. Juliano olhou para ela com aquela intensidade que tornava impossível desviar o olhar. Aqueles olhos que pareciam ver além das defesas que Sofia construíra cuidadosamente o dia todo. Quero te dar tempo, respondeu ele finalmente. Tempo para processar o que aconteceu com Renan. Tempo para me conhecer além da relação chefe-funcionária. Tempo para decidir o que você quer fazer com este casamento sem pressão ou expectativas. Enquanto isso, vivemos. Seguimos com nossas vidas. Não vou exigir nada de você. Não vou forçar isso a ser algo para o qual você não está pronta. Mas também não vou fingir que não sinto o que sinto. Sofia sentiu seu coração acelerar perigosamente. E o que é que você sente? Juliano deu outro passo em direção a ela. Tão perto agora que Sofia podia sentir o calor irradiando do corpo dele. Ela podia sentir o cheiro sutil de sua colônia, misturado com algo mais pessoal, mais masculino. Sinto que aquele beijo foi a coisa mais real que me aconteceu em anos, murmurou ele. Sinto que quando vejo você todas as manhãs no escritório, meu dia melhora instantaneamente. Sinto que conhecer sua risada verdadeira, aquela que você solta quando acha que ninguém está ouvindo, é algo que quero experimentar todos os dias. E sinto que o que fiz hoje não foi apenas para te salvar da humilhação. Foi também porque a ideia de outro homem te machucando era insuportável para... O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia podia ouvir sua própria respiração irregular. Ela podia sentir como cada uma das palavras de Juliano estava se alojando em algum lugar fundo em seu peito, num lugar que ela mantivera trancado nos últimos meses com Renan. Eu não consigo processar isso agora, sussurrou ela finalmente. É demais. Tudo é demais. Eu sei. Juliano recuou, dando-lhe espaço. É por isso que proponho que hoje à noite apenas descansemos. Amanhã, com a cabeça mais fria, podemos começar a resolver tudo isso. Sofia sentiu, grata pela trégua temporária. Juliano caminhou até a porta onde o coordenador do evento deixara suas malas antes de sair. Ele pegou a de Sofia e a colocou perto do banheiro. Tome um banho, troque de roupa, fique confortável. Vou esperar aqui fora. Juliano, Sofia o parou quando a mão dele estava na maçaneta. Obrigado por tudo, por hoje, por me salvar. Ele se virou e o sorriso que lhe deu foi genuíno, caloroso, completamente diferente das expressões profissionais que Sofia vira por 3 anos no escritório. Eu não te salvei, Sofia. Só te lembrei que você é forte o suficiente para se salvar sozinha. Quando a porta se fechou atrás dele, Sofia desabou na ponta da cama king size, que estava coberta de pétalas de rosa.
Ela pegou uma das pétalas, sentindo sua textura macia e frágil. A suíte inteira estava decorada para uma noite romântica que ela deveria compartilhar com Renan. Velas perfumadas, champanhe, chocolates em forma de coração nos travesseiros. Mas Renan estava em Florianópolis, provavelmente bêbado em algum bar, comemorando sua fuga bem-sucedida. E ela estava aqui, casada com um homem que acabara de confessar ter sentimentos por ela. Um homem que a conhecia melhor do que ela pensava. Um homem que arriscara tudo para protegê-la da maior humilhação de sua vida. Sofia olhou para seu reflexo no espelho da penteadeira. Sua maquiagem estava borrada, seu cabelo uma bagunça, o vestido amassado. Ela parecia exatamente como se sentia, destruída e remontada ao mesmo tempo, como algo que fora quebrado e colado de volta com um material diferente, mais forte, mais resistente. Ela abriu lentamente o zíper do vestido de noiva, deixando cair no chão num monte de renda e cetim. Ela o encarou por um longo momento antes de chutá-lo para um canto. Amanhã ela teria que lidar com as explicações, as consequências, com todas as decisões que tomara hoje. Amanhã ela teria que enfrentar sua família, conversar com Juliano sobre os próximos passos, decifrar o que tudo aquilo realmente significava. Mas hoje à noite, ela só queria fechar os olhos e fingir, nem que fosse por algumas horas, que o mundo fazia sentido. A água quente do chuveiro batia nas costas de Sofia com uma pressão quase dolorosa, mas era exatamente o que ela precisava. Ela deixou o vapor encher o banheiro de mármore enquanto tentava processar as últimas 12 horas de sua vida. 12 horas. Foi tudo o que bastou para que seu mundo virasse completamente de cabeça para baixo. Ela fechou os olhos, apoiando as mãos nos azulejos frios, e permitiu que os eventos do dia inundassem sua mente sem filtro. Renan abandonando, os sussurros cruéis dos convidados, Juliana aparecendo como uma aparição impossível, o beijo no altar, o brinde, a dança, e então aquela conversa na suíte, aquelas palavras que acenderam algo em seu peito que ela não sabia nomear. Sinto que aquele beijo foi a coisa mais real que me aconteceu em anos. As palavras de Juliano ecoavam em sua cabeça. Como era possível que um homem que ela mal conhecia pudesse dizer exatamente o que ela precisava ouvir? E por que seu corpo reagia daquela maneira toda vez que ele se aproximava? Ele era seu chefe, pelo amor de Deus. Seu chefe bonito, inteligente e bem-sucedido, que aparentemente a observava há 3 anos sem que ela nunca percebesse. Sofia desligou o chuveiro e saiu, enrolando-se numa toalha branca e felpuda. Ela checou sua mala, agradecendo mentalmente a Cleo por ter colocado algo além do conjunto de lingerie ridículo que ela comprara para a lua de mel. Encontrou um pijama de algodão confortável, nada sedutor, perfeito para a situação estranha em que se encontrava. Quando saiu do banheiro, encontrou Juliano de pé junto à janela, olhando para as luzes da cidade. Ele havia trocado de roupa, vestindo uma camiseta cinza e calça de moletom. Sem o terno formal, ele parecia mais jovem, mais acessível, menos o arquiteto milionário e mais um homem normal lidando com uma situação extraordinária. Sentindo-se melhor? Perguntou ele sem se virar, como se tivesse sentido a presença dela. Mais limpa, pelo menos, respondeu Sofia, passando a mão pelo cabelo úmido. Não tenho certeza se melhor é a palavra certa. Juliano finalmente se virou, e Sofia notou as linhas de exaustão ao redor de seus olhos. Tinha sido um longo dia para ambos. Ele gesticulou para o serviço de quarto que pedira enquanto ela estava no banho. 2 pratos de massa, uma salada, pão e uma garrafa de vinho tinto. Pensei que você pudesse estar com fome. Você não comeu nada na recepção. Sofia sentiu seu estômago roncar em resposta. Ele estava certo. Ela estivera tão ocupada sorrindo e atuando que não comera um bocado desde o café da manhã, que agora parecia ter sido há uma vida inteira. Obrigada, murmurou ela, sentando-se numa das poltronas perto da mesa. Você não precisava fazer isso. Claro que precisava. Juliano sentou-se à frente dela, servindo vinho em 2 taças. Você precisa comer, e eu preciso processar tudo isso com algo no estômago também. Eles comeram em silêncio pelos primeiros minutos. Um silêncio que, surpreendentemente, não era desconfortável. Era quase companheiro, como se, depois de sobreviverem à batalha do dia juntos,
tivessem conquistado o direito de simplesmente existir no espaço um do outro sem precisar preencher cada segundo com palavras. O que você vai dizer à sua família amanhã? Perguntou Juliano finalmente, pousando o garfo. Seu pai praticamente exigiu uma explicação. Sofia suspirou, tomando um longo gole de seu vinho. A verdade, eu acho, ou pelo menos uma versão dela. Que o Renan me deixou, que você me ajudou, que as coisas se complicaram e... E o quê? Que nos apaixonamos perdidamente em 6 horas? Sofia riu sem rumor. Duvido que eles acreditem nisso, especialmente meu pai. Ele vai achar que você está tentando dar um golpe ou algo assim. Embora, considerando sua conta bancária, o golpe seria meu. Juliano sorriu. Posso lidar com seu pai. O que me preocupa é você. Como vamos lidar com isso? Não podemos simplesmente continuar trabalhando juntos como se nada tivesse acontecido? O escritório todo vai saber. Provavelmente já sabem, apontou Juliano. As redes sociais são rápidas. Amanhã de manhã, todos no escritório terão visto pelo menos 3 versões diferentes do que aconteceu hoje. Sofia sentiu náuseas. Ela não tinha pensado nisso. Seus colegas de trabalho, os clientes, os fornecedores, todos saberiam que ela se casara com o chefe no mesmo dia em que o noivo a abandonara. A especulação seria impiedosa. Ei! A voz de Juliana puxou de sua espiral de pânico. Olhe para mim! Ela obedeceu, encontrando aqueles olhos escuros que a estudavam com preocupação genuína. Vamos lidar com isso juntos, continuou ele. Se alguém tiver algo a dizer, pode dizer na minha cara. E se alguém ousar desrespeitar você, terá que responder a mim. Entendido? A ferocidade protetora na voz dele mexeu com algo no peito de Sofia. Renan nunca a defendera daquela maneira. Ele nunca lutara por ela. Ela sempre fora que tinha que apaziguar as coisas, pedir desculpas por coisas que não eram culpa dela, fazer tudo funcionar. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela baixinho. Por que você se importa tanto? Juliano pousou a taça e se inclinou para a frente, encurtando a distância entre eles. Porque por 3 anos eu vi você dar tudo de si naquele escritório. Vi você chegar cedo, sair tarde, resolver problemas que não são sua responsabilidade. Vi você sorrir mesmo quando sei que está cansada ou frustrada. E também vi você com Renan. Sofia piscou, surpresa. O quê? As poucas vezes que ele foi ao escritório te buscar, eu vi como ele falava com você. Como se você fosse assistente pessoal dele em vez de parceira. Como se suas conquistas fossem menos importantes que as dele. E vi como você se diminuía cada vez que ele estava por perto. Como se precisasse ocupar menos espaço para que ele pudesse brilhar mais. As palavras atingiram Sofia como socos, porque eram verdadeiras. Cada uma delas era verdadeira. E o fato de Juliano ter notado, quando ela mesma estava apenas começando a admitir, era devastador. Eu o amava, sussurrou ela, embora as palavras soassem vazias até para ela. Você o amava ou amava a ideia do que vocês deveriam ser? Perguntou Juliano gentilmente. Porque de fora, Sofia, não parecia amor. Parecia hábito. Parecia medo de ficar sozinha. Parecia que você estava se contentando com menos do que merece, porque era mais fácil do que admitir que estava com o homem errado. Sofia sentiu lágrimas ameaçarem cair novamente. Mas dessa vez não eram lágrimas de humilhação ou tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento. De finalmente ouvir em voz alta o que seu subconsciente gritava para ela há meses. Ele me fazia sentir pequena, admitiu ela, as palavras saindo num sussurro quebrado. Cada vez menor. E eu deixei, porque tinha medo de que, se exigisse mais, ficaria sem nada. Juliano levantou-se da cadeira e ajoelhou-se na frente dela, pegando as mãos dela nas suas. O gesto foi tão inesperado, tão terno, que Sofia não pôde deixar de encarar aqueles olhos que a viam como se ela fosse algo precioso, algo que valia a pena proteger. Ouça-me com muita atenção, Sofia Dias, disse ele com uma intensidade que lhe tirou o fôlego. Você não é pequena. Você é brilhante, talentosa e capaz de coisas que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. E qualquer homem que não veja isso, que não celebre isso todo santo dia, não merece 1 segundo do seu tempo. Juliano, e eu sei que isso é complicado. Sei que sua vida acabou de explodir e a última coisa de que você precisa é mais pressão. Mas também preciso que saiba que, quando olho para você, não vejo uma assistente executiva, não vejo uma funcionária.
Vejo uma mulher extraordinária que merece ser amada exatamente como é, sem ter que se diminuir para que outra pessoa se sinta grande. Sofia sentiu seu coração bater tão forte que tinha certeza de que Juliano podia ouvi-lo. As defesas que ela mantivera cuidadosamente a noite toda começaram a rachar, revelando algo vulnerável e aterrorizante por baixo. Eu não sei como fazer isso, confessou ela. Não sei como ser sua esposa. Não sei como deixar você entrar. Estou com medo. Medo de quê? Ele a incentivou quando ela hesitou. De que isso seja bom demais para ser verdade. De que eu acorde amanhã e descubra que você só estava sendo gentil porque sentiu pena de mim. De que, quando você realmente me conhecer, quando vir todas as minhas falhas e inseguranças, perceba que eu não valia o risco que você correu. Juliano soltou uma das mãos dela para acariciar sua bochecha com o polegar, limpando uma lágrima perdida. Quer saber o que vejo quando olho para você? Vejo alguém que aparece todos os dias e dá o seu melhor, mesmo quando ninguém está olhando. Vejo alguém que trata a equipe de limpeza com o mesmo respeito que dá aos clientes bilionários. Vejo alguém que ficou até as 2 da manhã ajudando um colega num projeto que nem era responsabilidade dela. Vejo força disfarçada de gentileza. Vejo inteligência misturada com humildade. E sim, vejo inseguranças e falhas, porque você é humana. Mas isso não a torna menos extraordinária. Torna você real. Sofia não soube quem se moveu primeiro. Talvez ambos tenham feito ao mesmo tempo, atraídos por uma força que nenhum dos dois podia nomear. Tudo o que ela sabia era que, de repente, os lábios de Juliano estavam nos dela, e esse beijo não era como os outros. Não era para uma plateia, não era uma atuação. Era fome e necessidade e algo muito mais perigoso. As mãos de Juliano se emaranharam em seu cabelo úmido, puxando-a para mais perto. Sofia respondeu com a mesma intensidade, deixando toda a dor e confusão do dia se transformarem nessa conexão física que fazia mais sentido do que qualquer palavra. Eles se moveram desajeitadamente em direção à cama, tropeçando na mesa de centro, rindo contra os lábios um do outro quando quase caíram. Juliana deitou suavemente no colchão, apoiando-se acima dela com os braços de cada lado de sua cabeça. Seus olhos examinaram os dela com uma pergunta silenciosa, dando-lhe espaço para recuar se precisasse. Tem certeza? Perguntou ele, a voz rouca. Podemos parar, você não tem que fazer nada que não queira. Sofia olhou para ele. Esse homem que aparecera do nada e mudara tudo. Esse homem que havia, realmente havia, de uma maneira que ninguém nunca vira. E ela tomou uma decisão. Tenho certeza, sussurrou ela, puxando-o para si. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza absoluta de algo. E quando seus corpos se encontraram, quando cada toque acendeu terminações nervosas que Sofia esquecera que tinha, quando sussurros se transformaram em gemidos e carícias se tornaram desesperadas, ela soube que cruzara uma linha da qual não havia retorno. Isso não era mais uma farsa, não era mais uma atuação. Era real, tangível, avassalador. E pela primeira vez desde que acordara naquela manhã, acreditando que se casaria com Renan, Sofia sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas da suíte quando Sofia acordou, envolta em lençóis que cheiravam a ele e a um calor que ela não experimentava há anos. Juliano dormia ao lado dela, um braço passado protetoramente sobre sua cintura. Seu rosto parecia mais jovem em repouso, as linhas de tensão suavizadas, os lábios levemente entreabertos numa expressão de paz absoluta. Sofia se permitiu observá-lo por um longo momento, processando a magnitude do que acontecera. 24 horas atrás, ela estava se preparando para casar com Renan, convencida de que estava fazendo a escolha certa. Agora ela estava aqui, nua sob os lençóis com um homem que fora praticamente um estranho, e que de alguma forma a conhecia melhor do que ninguém. O celular de Juliano vibrou na mesa de cabeceira, quebrando a quietude da manhã. Ele se mexeu ligeiramente, apertando o abraço na cintura de Sofia, antes de seus olhos se abrirem. Quando a viu observando, um sorriso lento e devastador curvou seus lábios. Bom dia,
murmurou ele, a voz rouca de sono. Bom dia, respondeu Sofia, sentindo o calor subir as bochechas ao lembrar-se da noite anterior com perfeita clareza. Juliano alcançou o celular, franzindo a testa para a tela. 32 mensagens, 15 chamadas perdidas. Isso vai ser interessante. De quem? Sua família, principalmente. Algumas do escritório também. E aparentemente minha irmã em Barcelona descobriu e está exigindo uma explicação imediata. Sofia gemeu, enterrando o rosto no travesseiro. Não quero lidar com isso ainda. Podemos ficar aqui para sempre e fingir que o mundo lá fora não existe? Juliano riu. Um som profundo que retumbou no peito de Sofia. Eu adoraria, mas eventualmente temos que enfrentar a música. Ou pelo menos responder alguns textos antes que seu pai venha arrombar a porta. Como se convocado, o celular de Sofia começou a tocar. O nome de sua mãe piscava na tela. Sofia olhou para Juliano em pânico evidente. Atenda, insistiu ele. Quanto mais esperarmos, pior será. Sofia respirou fundo e atendeu. Mãe? Sofia Dias, onde você está? Você está bem? Seu pai e eu passamos a noite toda tentando entender o que diabos aconteceu ontem. Como você acabou casada com seu chefe? Mãe, acalme-se, estou bem. Estou na suíte do hotel com Juliano. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Então, num tom cuidadosamente controlado, sua mãe perguntou. Com Juliano, na suíte, juntos? Somos marido e mulher, mãe. Tecnicamente, é aqui que deveríamos estar. Não me venha com tecnicidades, mocinha. Ontem você ia se casar com Renan. Hoje você acorda com um homem completamente diferente. Como você espera que processemos isso? Sofia sentiu a mão de Juliano deslizar em sua coxa num gesto silencioso de apoio. Aquele toque simples deu-lhe a coragem de que precisava para continuar. O Renan me abandonou, mãe. Ele saiu do país sabendo que eu estava esperando por ele no altar. O Juliano me ajudou quando eu mais precisava. E sim, sei que tudo aconteceu muito rápido, mas foi minha decisão. Ninguém me forçou. E agora o quê? Você vai continuar com essa farsa ou vai se divorciar como qualquer pessoa sensata faria, depois de um casamento impulsivo? A pergunta pairou no ar. Sofia olhou para Juliano, buscando qualquer indicação de seus pensamentos, mas seus olhos escuros apenas refletiam a mesma pergunta de volta para ela. E agora? Não sei, mãe, admitiu Sofia honestamente. Ainda estamos descobrindo o que é isso, mas prometo a você que não foi uma farsa. E não tomei essa decisão levianamente. Sua mãe suspirou pesadamente. Seu pai quer conversar com você. E com Juliano. Hoje. Ele diz que se esse homem vai ser seu marido, ele merece conhecê-lo além de uma emergência de dia de casamento. Tudo bem, vou falar com Juliano. Onde vocês querem nos encontrar? Na casa. 12:00. E Sofia? A voz dela suavizou ligeiramente. Eu só quero saber se você está bem. Se é isso que você realmente quer. Sofia olhou para Juliano novamente, para esse homem que entrara em sua vida como um furacão e mudara tudo. Esse homem que a vira desmoronar e, em vez de se afastar, escolhera segurá-la. Esse homem que a fizera sentir mais em uma noite do que Renan em 2 anos. Estou bem, mãe, respondeu ela com uma certeza que surpreendeu até a si mesma. Melhor do que estive em muito tempo. Quando desligou, Juliano já estava sentado na cama, rolando por suas próprias mensagens com uma expressão concentrada. Sofia aproveitou o momento para observá-lo descaradamente. A luz da manhã brincava nas linhas de suas costas, destacando músculos que definitivamente não vinham de ficar sentado atrás de uma mesa o dia todo. O quê? Perguntou ele sem se virar, mas ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Nada, só pensando. Como nunca notei que meu chefe é incrivelmente sarada. Juliano se virou com uma sobrancelha arqueada. Incrivelmente sarada? É só isso que eu recebo depois da noite passada? Sofia riu, jogando um travesseiro nele, que ele pegou facilmente. Você é impossível. E você é linda, respondeu ele com uma simplicidade que parou o coração de Sofia. Especialmente de manhã, com o cabelo todo bagunçado e esse sorriso que você tenta esconder. O momento tornou-se íntimo novamente, carregado com a química que explodira entre eles na noite anterior. Juliano deixou o celular de lado e se aproximou, capturando os lábios de Sofia num beijo lento e profundo que prometia mais. Temos que ver meus pais, murmurou Sofia contra os lábios dele quando finalmente se separaram.
Sei que vão fazer 1 milhão de perguntas. Estou preparado. Meu pai provavelmente vai tentar te intimidar. Não será o primeiro. Sofia se afastou para olhá-lo diretamente. Juliano, isso é sério. Eles vão querer saber o que somos, o que vamos fazer, se isso é real ou temporário, e eu não sei como responder a essas perguntas. Juliano segurou o rosto dela nas mãos, forçando-a a manter o olhar dele. Então respondemos juntos, com a verdade. E qual é a verdade? Que começou como um impulso para te salvar de uma situação horrível, mas que em algum momento durante a noite deixou de ser uma atuação e se tornou algo real. Algo que eu quero explorar. Algo que acho que vale a pena tentar. E se não der certo? Perguntou Sofia baixinho. E se em 1 mês ou 2 descobrirmos que foi apenas a adrenalina do momento? E se estragarmos tudo o que tínhamos antes perseguindo algo que não foi feito para durar? E se der certo? Rebateu Juliano. E se isso for exatamente o que ambos precisávamos e estávamos cegos ou assustados demais para ver? E se desperdiçar essa oportunidade por medo for o verdadeiro erro? Sofia fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Ela podia fugir agora, podia pedir a Juliano para anular o casamento, fingir que nada disso acontecera, voltar à dinâmica segura e previsível de chefe e funcionária. Seria a opção sensata, a que seu cérebro racional gritava para ela tomar. Mas seu coração, aquele órgão traiçoeiro que estivera adormecido por tanto tempo, finalmente acordara e estava lhe dizendo algo completamente diferente. Eu quero tentar, sussurrou ela, abrindo os olhos para encontrar o olhar intenso de Juliano. Quero ver onde isso vai dar, mas preciso que você seja honesto comigo. Se em algum momento você mudar de ideia, se arrepender de ter feito isso, preciso que me diga. Não posso sobreviver a outro abandono. A dor que cruzou o rosto de Juliano foi visceral. Sofia, olhe para mim. Realmente, olhe para mim. Eu não sou o Renan. Não vou desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. Não vou fazer você se sentir pequena para me sentir grande. E definitivamente não vou te abandonar porque fiquei com medo do que sinto. E o que é que você sente? Juliano sorriu. Aquele sorriso lento e devastador que fazia coisas perigosas com a frequência cardíaca de Sofia. Ainda estou descobrindo, mas sei que quando vejo você, algo no meu peito aperta. Sei que sua risada é meu som favorito. Sei que a ideia de te ver todos os dias me faz querer levantar da cama. E sei que o que aconteceu na noite passada foi apenas o começo de algo muito maior. Sofia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Mas desta vez eram lágrimas de alívio, de esperança, de finalmente se sentir escolhida sem condições. Preciso de um banho, anunciou ela, tentando aliviar o clima antes que desmoronasse completamente. E café, muito café. Quer companhia nesse banho? Perguntou Juliano com um sorriso malicioso. Absolutamente não. Se você entrar lá comigo, nunca mais sairemos dessa suíte e meus pais mandarão literalmente a polícia atrás de nós. Juliano riu, beijando-a mais uma vez antes de deixá-la ir. Tudo bem, vou pedir o café da manhã. O que você gosta? Surpreenda-me. Enquanto Sofia desaparecia no banheiro, Juliano pegou o celular e decidiu lidar com as mensagens de sua irmã, Helena. Cada uma mais insistente que a anterior. Ele optou por uma chamada de vídeo, preparando-se para o interrogatório inevitável. O rosto de Helena apareceu na tela. Sua expressão uma mistura de diversão e exasperação. Juliano Castro, você se casou e nem me contou? Bom dia para você também, Helena. Não me venha com bom dia. Explique-se agora mesmo. Vi as fotos no Instagram. Quem é ela? E por que todos os comentários dizem que foi um casamento surpresa porque o outro noivo não apareceu? Juliano suspirou, passando a mão pelo cabelo. É complicado. Tenho tempo. E é bom que seja uma boa história, porque a mamãe está surtando. Ela já reservou um voo para amanhã. Claro que reservou, murmurou Juliano. Olha, a versão curta é: Sofia trabalha para mim. O noivo abandonou no altar, eu entrei em cena, nos casamos, e acontece que há algo real aqui que vale a pena explorar. Helena o encarou por um longo momento antes de cair na gargalhada. Só você faria algo assim, maninho. Só você. Não foi planejado, obviamente. Mas me diga, há realmente algo aí? Ou você está apenas brincando de cavaleiro de armadura brilhante? Juliano pensou na noite anterior. Em cada beijo, cada toque, cada palavra sussurrada no escuro. Pensou em como era acordar com Sofia em seus braços. Como se algo que estivera desalinhado por anos
finalmente tivesse se encaixado. Há algo, admitiu ele. Algo grande. O sorriso de Helena suavizou. Então lute por isso. Não deixe o que as outras pessoas pensam ditar o que você faz. Se ela é especial, se isso é real, não a deixe ir. Não pretendo. Ótimo. Agora ponha ela no telefone. Quero conhecer minha nova cunhada antes que a mamãe chegue e a assuste com sua intensidade. Juliano riu. Ela está no banho, mas prometo que você a conhecerá em breve. E Helena? Obrigada. Pelo quê? Por não julgar. Por acreditar em mim. Sempre, irmão. Sempre. A casa dos Dias, na Barra da Tijuca, parecia exatamente como sempre fora. Aconchegante, cheia de plantas e com aquele cheiro de café passado, na hora que for o pano de fundo de toda a infância de Sofia. Mas enquanto Juliano estacionava sua Mercedes na entrada, Sofia sentiu como se estivesse prestes a entrar num campo de batalha. Pronta? Perguntou Juliano, desligando o motor e olhando para ela. Não, admitiu Sofia honestamente. Mas acho que isso não importa. Juliano pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com uma naturalidade que ainda surpreendia. Lembre-se, somos um time. O que quer que aconteça lá dentro, enfrentamos juntos. Aquelas palavras deram-lhe a coragem de que precisava. Eles saíram do carro e caminharam até a porta da frente, onde Patrícia Dias já esperava com uma expressão ilegível. Quando viu as mãos unidas deles, algo em seu rosto suavizou ligeiramente. Entrem, disse ela simplesmente, dando passagem. Geraldo Dias estava sentado na sala de estar, braços cruzados, testa franzida naquela expressão que Sofia conhecia muito bem. Surpreendentemente, Claire estava lá também, oferecendo a Sofia um sorriso de apoio de uma poltrona. Sentem-se, comandou seu pai, apontando para o sofá à sua frente. Juliano esperou que Sofia se sentasse antes de ocupar o lugar ao lado dela, mantendo a mão dela firmemente na sua. O gesto não passou despercebido por Geraldo, cujo olhar se fixou nas mãos unidas com uma intensidade quase física. Então, começou seu pai, alguém vai me explicar o que diabos aconteceu ontem? Porque da minha perspectiva, minha filha estava prestes a se casar com um homem. Esse homem desapareceu e de repente você, ele apontou para Juliano, aparece e acaba se casando com ela. Pode me dizer como isso faz algum sentido? Juliano inclinou-se para a frente sem largar a mão de Sofia. O senhor tem razão, senhor Dias. De fora, não faz sentido. Parece impulsivo, irracional, até irresponsável. Mas se me permitir, gostaria de explicar exatamente por que tomei essa decisão. Geraldo fez um gesto de dispensa com a mão. Estou ouvindo. Trabalho com a Sofia há 3 anos, começou Juliano. Nesse tempo, vi ela se tornar uma das melhores profissionais que já conheci. Mas mais do que isso, vi quem ela é como pessoa. Sua dedicação, sua integridade, a maneira como trata todos com respeito, não importa a posição. Também a vi com o Renan, nas poucas ocasiões em que ele foi ao escritório. O nome Renan fez a mandíbula de Geraldo travar visivelmente. E toda vez que os vi juntos, continuou Juliano, me perguntei por que uma mulher tão extraordinária estava se contentando com alguém que claramente não a valorizava. Alguém que a tratava como um acessório em vez de uma parceira. Alguém que a fazia sentir que tinha que ser menos para que ele pudesse ser mais. Sofia sentiu lágrimas picarem seus olhos ao ouvir aquelas palavras ditas em voz alta na frente de sua família. Ontem, quando viu o que estava acontecendo, quando ouviu os comentários dos convidados, quando viu a humilhação no rosto da Sofia, soube que tinha 2 opções. Juliano olhou diretamente para Geraldo. Eu poderia ficar parado e não fazer nada. Deixar a situação se desenrolar e permitir que sua filha fosse destruída publicamente. Ou eu poderia fazer algo a respeito. E casar com ela era a única opção? Perguntou Patrícia de seu lugar perto da janela. Naquele momento, pareceu a única que resolvia todos os problemas de uma vez, admitiu Juliano. Mas não fiz isso apenas por ela. Também fiz porque há meses, talvez anos, eu queria dizer a ela como me sentia e nunca tive coragem. Ontem me deu a oportunidade perfeita, embora não convencional, de mostrar a ela. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que Sofia podia ouvir o tic-tac do relógio de parede na cozinha. Seu pai olhava para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Sua mãe estava com as mãos sobre o coração. Cleo sorria abertamente. Pai, Sofia finalmente falou, a voz trêmula, mas firme. Sei que é muito para processar. Acredite em mim, estou tentando entender também. Mas preciso que saiba uma coisa.
O que aconteceu ontem não foi uma farsa, não foi caridade. Foi a primeira vez em anos que alguém realmente me viu. Viu tudo de mim, com minhas falhas e inseguranças, e decidiu que eu valia a pena ficar. Geraldo fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia algo diferente em seu olhar. Algo mais suave. O Renan me ligou hoje de manhã, disse ele, e todos na sala ficaram tensos. De Florianópolis, bêbado, chorando, dizendo que cometeu um erro, que ficou com medo, que quer voltar e consertar as coisas. Sofia sentiu Juliana apertar sua mão instintivamente, mas ela manteve os olhos fixos no pai. E o que você disse a ele? Um sorriso lento, quase feroz, curvou os lábios de Geraldo. Disse a ele que era tarde demais, que minha filha já estava casada com um homem que teve a coragem de aparecer quando ele fugiu, e que se ele chegasse perto de você de novo, eu pessoalmente garantiria que ele se arrependesse. Sofia soltou uma risada misturada com soluço. Juliano sorriu também, claramente aliviado. Mas isso não significa que tudo esteja bem, continuou seu pai, voltando-se para Juliana. Você é o chefe da minha filha. Há uma dinâmica de poder aí que me preocupa. Como sei que a Sofia pode tomar decisões livremente? Como sei que ela não se sentirá pressionada, obrigada? Vou me afastar, disse Juliano sem hesitação. Todos o olharam surpresos, incluindo Sofia. O quê? Perguntou ela. Juliano, você não pode renunciar à sua própria empresa. Não estou renunciando à empresa, esclareceu Juliano. Estou renunciando como seu supervisor direto. Vou pedir ao meu sócio que reatribua você para outro departamento, sob outra chefia. Ou melhor ainda, podemos promover você a gerente de projetos, como eu deveria ter feito há 6 meses. Dessa forma, você trabalha de forma independente, com sua própria equipe, e não há conflito de interesses. Juliano, isso não é necessário. Interrompeu ele, olhando para ela com aquela intensidade de tirar o fôlego. Seu pai tem razão. Nunca quero que você se sinta presa nesta relação por motivos profissionais. Quero que esteja comigo porque quer estar, não porque sente que tem que estar. Patrícia Dias aproximou-se, sentando-se no braço da poltrona do marido. E quanto a vocês dois? O que é isso exatamente? Um caso temporário até o escândalo passar? Um casamento de verdade? Sofia olhou para Juliano, buscando a resposta naqueles olhos escuros que tinham visto partes dela que ela nem sabia que existiam. Ele encontrou o olhar dela com um pequeno sorriso, apertando sua mão. É real, disseram os dois ao mesmo tempo, e riram do timing perfeito. Não sei como tudo isso vai funcionar, admitiu Sofia. Não sei se em 6 meses nos sentiremos tão certos quanto agora, ou se descobriremos que foi apenas um momento de loucura. Mas sei que quero tentar. Sei que quando estou com Juliano, me sinto vista, valorizada e celebrada. E isso é algo que não estou disposto a jogar fora só porque o momento foi estranho. Eu amo sua filha, Sr. Dias, disse Juliano de repente, e o impacto das palavras encheu a sala. Talvez seja cedo demais para dizer isso. Talvez eu devesse esperar mais. Mas a verdade é que venho me apaixonando por ela há meses sem nem perceber. Pela risada dela quando acha que ninguém está ouvindo, por como ela trata cada pessoa com dignidade, pela maneira como resolve problemas que ninguém mais consegue ver. E ontem, quando a vi despedaçada, tudo o que consegui pensar foi que faria qualquer coisa para tirar aquela dor, inclusive me casar com ela na frente de 200 pessoas sem pensar 2 vezes. Sofia sentiu as lágrimas escorrendo livremente agora. Juliano virou-se para ela, limpando-as com os polegares. Eu te amo, Sofia Dias, repetiu ele. Desta vez só para você. E vou passar o resto da minha vida provando a você que você valeu cada risco que corri. Eu também te amo, sussurrou Sofia. E ao dizer aquelas palavras em voz alta, algo dentro dela se quebrou e se consertou ao mesmo tempo. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez tenha sido ontem, talvez tenha sido ao longo dos últimos 3 anos sem que eu percebesse. Mas é real. Isso é real. Eles se beijaram suavemente, ternamente, esquecendo por um momento que tinha uma plateia. Quando se separaram, Cleo estava aplaudindo em meio às lágrimas. Patrícia estava secando as bochechas com um lenço. E Geraldo estava sorrindo. Tudo bem, disse seu pai finalmente. Vocês têm minha bênção. Mas ele levantou um dedo de aviso.
Se você machucar minha filha, Sr. Castro, não há lugar neste mundo onde você consiga se esconder de mim. Não tenho planos de machucar sua filha, senhor, respondeu Juliano seriamente. Tenho planos de amá-la exatamente como ela merece ser amada. Todos os dias, para sempre. Patrícia levantou-se, secando os olhos. Bem, se vocês vão fazer isso, vão fazer direito. Nada de viver em pecado ou qualquer bobagem. Vocês são casados, então agora vem a parte importante. Conhecer um ao outro, construir uma vida, fazer as coisas do jeito certo. Mãe, já somos legalmente casados, apontou Sofia. Legalmente, sim, mas vocês precisam de uma bênção na igreja, uma lua de mel decente e que o Juliano conheça o resto da família em circunstâncias menos caóticas. Patrícia, respire, interrompeu Geraldo com diversão. Deixe as crianças viverem um dia de cada vez. Cleo veio até eles, abraçando Sofia com força. Estou tão feliz por você, sussurrou no ouvido dela. Você merece isso, merece tudo isso e muito mais. Obrigada por estar aqui, respondeu Sofia. Por acreditar em mim, mesmo quando eu não sabia no que acreditar. Sempre, Sof. Sempre. As horas seguintes passaram num borrão, de conversas, café e aceitação lenta. Geraldo e Juliano conversaram sobre negócios, descobrindo interesses comuns. Patrícia bombardeou Juliano com perguntas sobre sua família, seus planos, suas intenções. E Sofia observou tudo de seu lugar, sentindo que algo que fora quebrado dentro dela começava a cicatrizar. Quando finalmente se despediram e voltaram para o carro, o sol estava se pondo sobre a cidade, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Juliano não ligou o motor imediatamente. Em vez disso, virou-se para Sofia. Você está bem? Melhor do que bem, respondeu ela honestamente. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que tudo está exatamente onde deveria estar. Até a parte em que seu chefe confessou seu amor eterno na frente dos seus pais. Especialmente essa parte. Sofia sorriu. Embora tecnicamente você não seja mais meu chefe. Agora você é apenas meu marido. Apenas seu marido? Repetiu Juliano, saboreando as palavras. Gosto do som disso. Eu também. Eles se beijaram enquanto o sol desaparecia atrás da linha do horizonte, selando promessas que tinham nascido no caos, mas se fortalecido na verdade. Eles não sabiam o que o futuro reservava. Não sabiam se o caminho à frente seria fácil ou complicado. Mas sabiam de uma coisa com certeza absoluta. O que tinham encontrado um no outro valia cada risco, cada momento de incerteza, cada olhar curioso que receberiam nos próximos meses. Porque às vezes as melhores histórias começam nos lugares mais inesperados. Às vezes o amor aparece quando você menos espera, da maneira mais improvável, no momento mais caótico. E às vezes tudo o que você precisa é ter a coragem de dizer sim, quando todo o seu ser racional está gritando para você dizer não. Sofia Dias tinha ido ao seu casamento esperando se casar com o homem errado, mas acabara se casando com o homem certo, aquele que estivera lá o tempo todo, esperando o momento perfeito para lembrá-la de que ela merecia ser amada exatamente como era. Enquanto dirigiam em direção ao futuro juntos, mãos entrelaçadas e sorrisos nos rostos, ambos sabiam com certeza absoluta que essa história estava apenas começando e seria épica.